Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O sermão das parábolas, o discurso das parábolas, aqui nesse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se. Enquanto a multidão estava em pé na praia, disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. E, ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, 100, outro 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, vendo a multidão, ele começa a falar em parábolas. Disse muitas coisas em parábolas. E qual a intenção dessas parábolas? Por que Jesus fala em parábolas? Nós vamos ver essa resposta mais para frente, no texto seguinte. Como a nossa proposta aqui é examinarmos trecho a trecho, né? O ideal seria se fizéssemos pelo menos ali até o versículo 23. Mas vamos continuar trabalhando trechos menores, que nós temos muita coisa para extrair daqui. Jesus, então, ele começa a falar do semeador. Nós sabemos quem é esse semeador e qual é essa semente. Mas quem nós somos diante de tudo isso? Quem nós somos diante desta parábola? Somos aqueles que têm ouvidos ou daqueles que não têm ouvidos? Corremos o risco de, diante de uma parábola como essa, que é a parábola do semeador, nós não ouvirmos, nós não nos colocarmos no lugar onde devemos estar. E que lugar é esse? O lugar de discípulos, de ouvintes e ouvintes atentos, dedicados à palavra de Deus. Temos que nos dedicar a ser aqueles que vão corresponder à palavra. E a primeira maneira de nós correspondermos é ouvirmos com atenção. E aí nos chama a atenção justamente esse órgão que nós temos aqui, o ouvido. Não sou um médico de ouvidos, não sou um otorrino laringologista, né? Mas eu sei que existe um ouvido interno e outro externo.
fisicamente falando, né? Existe um ouvido interno e o externo. Eu não sou um oftalmo, mas eu sou músico, né? Eu sou um ministro de música, né? Não dá para dizer que eu sou um músico assim, porque geralmente quando alguém é músico ele estuda mais do que eu estudei. Eu estudei música, sim, mas algumas coisas, né? Faltou muito no meu estudo musical. Depois de mais velho, eu estudei um pouco mais de canto, mas não posso, de verdade, me considerar que sou músico, como outros músicos. Muita gente canta, viu, por aí, inclusive, né? Parênteses. Muita gente canta por aí, né? Até grava, faz coisas, mas tem muitas dificuldades musicais, tem muita coisa que não sabe em termos de música. Quem que a gente considera um músico, então? Quem estudou, fez conservatório, faculdade, né? Ou é autodidata assim comprovado, a pessoa sabe, a pessoa tem sensibilidade não só, mas ela sabe música, ela tem um bom ouvido, né? Ela conhece regras, ela conhece tudo isso, aí sim. Então, eu sou um iniciante nesse caso, um eterno iniciante, mas ministro de música eu sou, que aí ministério é outra coisa. Não só saber música, você não precisa ser um músico altamente qualificado, tecnicamente falando, para ser um bom ministro de música. Para ser um bom ministro de música, você precisa saber um pouco de música, sim. Mas, acima de tudo, precisa ter comunhão com Deus e entender o que Deus quer deste tipo de serviço, de ministério. Bom, parêntese, né? Mas eu sou ministro de música, então o meu ouvido ele está treinado para ouvir o que é externo e o que é interno. O que é esse ouvido externo? O que está ao meu redor, o que está acontecendo aqui ao meu redor. E enquanto eu ouço o que está acontecendo ao meu redor, o que estou cantando, o que estão cantando comigo, tocando, ou um pregador, o que ele está pregando, a reação das pessoas na assembleia, isso é o ouvido para o que está acontecendo fora. Às vezes é uma nota que está ali, que não era para estar, ou aconteceu uma desafinada, ou começou a puxar uma música que não era para ser aquela, ou tem que ser outra, e a gente vai ali com o ouvido prestando atenção e dando as direções, ou acolhendo as direções. Mas e o ouvido interno? É aquela que ouve o que está dentro de nós, o coração. Ouve o que está aqui, Deus falando comigo. Eu quero essa música aqui. Jarles, é sobre isso que eu estou falando. Preste atenção. Jarles, estou fazendo isso, estou realizando aquilo. E aí nós vamos ouvindo o que Deus fala dentro de nós. E esse diálogo acontece no coração sem uma palavra sequer que se possa expressar para as outras pessoas. Está dentro. Então, ouvido interno e ouvido externo. Diante da parábola do semeador, que ele contou agora, que ele saiu a semear, caiu parte à beira do caminho, as aves vieram e comeram, outra parte no terreno pedregoso, outra parte caiu entre os espinhos e a outra parte caiu em terra boa. E no final ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Eu dei o exemplo de como ouvir, externo e interno. Minha pergunta é: você tem ouvidos para ouvir? Porque tem gente que tem ouvido, gente, mas não escuta. Não ouve. Não se presta ao serviço. Não presta atenção. Não se importa. Dá de ombros. E essa é uma palavra de ordem. Quem tem ouvidos, ouça. Aplique-se a ouvir a palavra de Deus. Aplique-se a ouvir, porque nós sabemos e nós vamos ver a explicação dessa palavra mais para frente, daqui a mais 2 dias, né? Que nós vamos ler aqui. Mas você já tem essa consciência. É necessário que eu aplique os meus ouvidos e deposite atenção à palavra de Deus
para que ela frutifique na minha vida. Caso contrário, não tem fruto. E se não tem fruto, não alimenta ninguém. Morre, seca. Vamos anotar no nosso diário. Princípios eternos e ordem. Ordem é o versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Mais claro do que isso, impossível, né? E o restante todinho é princípio eterno, dos versículos 3b, onde começa, até o versículo 8. Princípios eternos, por quê? Porque Jesus está comparando o reino dos céus. Nós sabemos que é assim, que ele não fala, mas fala que é o semeador. Ele começa a falar a parábola e ninguém, por enquanto, entende direito o que Jesus está querendo dizer. Mas o que ele está dizendo é um princípio eterno, porque é um movimento de Deus que vai ao encontro do homem, semeando a sua semente, e as diferentes respostas que o homem dá e suas consequências. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva, acione o sino da notificação, deixe um likezinho também, porque isso ajuda a evangelizar. E, claro, deixe seu comentário. Aquilo que Deus falou com você é muito importante que você escreva aqui, porque todos nós crescemos com essa partilha. Se eu tivesse lembrado de pedir isso antes, mas não tem problema. Se você é novo, você vai participar desde lá da primeira carta de São João, na nossa playlist. E não tenha medo do trabalho não, gente. Dia após dia nós vamos crescendo juntos nessa alegria, nessa realidade. Posso contar com você? Estou te esperando aqui, todo dia, com a graça de Deus. Que Deus abençoe você. Como é que você faz, né? Aqui na descrição do vídeo tem os links e o passo a passo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.